Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 937. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 16 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília, 23 horas e 24 minutos pelo horário de Tbilisi, capital da Geórgia. Tanguy e eu seguimos aqui em continentes diferentes produzindo o conteúdo do Petit Jornal. Hoje é terça-feira, 23 de setembro de 2025, e sim, cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, mas com esperança. Tarifado, mas quem sabe, a partir dos próximos dias, teremos mudanças importantes em relação a essa dinâmica. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os acontecimentos internacionais das últimas horas, que acabaram muito concentrados pela Assembleia Geral das Nações Unidas, onde tivemos diferentes discursos. Tivemos o discurso do presidente brasileiro, aliás, é uma tradição, né, o Brasil abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas, e tivemos um discurso de Donald Trump à la Donald Trump. Mas vamos falar sobre tudo isso ao longo do episódio de hoje. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse episódio, Bate-Papo 937. Um prazer estar aqui mais uma vez, né? Iniciando a semana, né? A gente está começando o primeiro episódio da semana nessa terça-feira à tarde. Daniel, deixa as boas-vindas a todo mundo que está junto com a gente aqui nessa live do YouTube. Um prazer ter vocês aqui com a gente, assim como todo mundo que acompanha a gente também pelo podcast, em qualquer plataforma que seja. Daniel, esse episódio é um oferecimento da Insider Store. E aí, Daniel, eu queria trazer para a gente começar esse episódio uma super promoção que a Insider está fazendo para apenas alguns parceiros da Insider, entre eles o Petit Jornal. Tem 2 cupons que estão lá na descrição desse episódio. Então tem uma condição super exclusiva, só para alguns parceiros, o Petit Jornal entre eles, que é que durante o mês do cliente, agora em setembro, você tem R$100 de desconto para compras acima de R$400. O cupom é PETI100. Está lá na descrição desse episódio. Então a brincadeira é a seguinte: se você comprar acima de R$400, você ganha R$100 de desconto. E aí você usa esse cupom PETI100. Se você quiser comprar menos de R$400, usa o cupom normal, que é PETI, e você vai ganhar os seus 15% de desconto. Ou seja, Daniel, tem 2 possibilidades. Mais de R$400, menos de R$400, está tudo explicadinho lá na descrição desse episódio, por tempo limitadíssimo, somente agora em setembro, no mês do cliente. Link no descritivo desse episódio, gente. Aproveitem, conheçam a loja, conheçam a Insider Store. Tenho certeza que vocês vão gostar demais dos produtos da Insider, que são absolutamente diferenciados, e essas condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo desse episódio. Daniel Souza, a gente tem que falar sobre a abertura da Assembleia Geral, naturalmente, né? O debate geral da Assembleia Geral começou no dia de hoje, nessa terça-feira, 23 de setembro. Como manda a tradição, né, o primeiro discurso foi do Antônio Guterres. É importante lembrar que a gente está falando sobre a Assembleia Geral de número 80, né? Então é um momento também de reflexão, né? Um momento no qual você tem uma efeméride importante sendo completada. E num momento muito sério para a ONU, né? Um momento no qual a ONU está sendo atacada todos os dias, como foi atacada no dia de hoje, ao longo de grande parte do discurso do Donald Trump, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Então isso fez parte da tônica do discurso do Antônio Guterres, né? O português, que é secretário-geral das Nações Unidas. E logo depois veio o discurso da presidente da Assembleia Geral, que é a Annalena Baerbock. A Annalena Baerbock, ela foi ministra das Relações Exteriores da Alemanha até muito pouco tempo atrás, durante o governo do Scholz, né? Então ela deixou de ser ministra das Relações Exteriores e ao longo dessa sessão, portanto, ela vai ser presidente da Assembleia Geral. E logo depois veio o presidente Lula para discursar. O Brasil, portanto, é sempre o primeiro país a discursar, então foi o terceiro discurso, mas o Brasil é o terceiro país a fazer o discurso. A primeira coisa que chamou a atenção, Daniel, foi que o Brasil, né, o discurso do Lula, ele foi escrito com muito cuidado, de forma muito cautelosa. Ao longo de mais de 70% do tempo que o Lula falou,
Ele falou sobre os Estados Unidos, só que sempre de forma indireta. Ele não mencionou Donald Trump, ele não mencionou os Estados Unidos diretamente, ele não mencionou Jair Bolsonaro, ele não mencionou Eduardo Bolsonaro, ele não mencionou nomes, mas ele falou sobre a posição do Brasil sem mexer diretamente nos atores com os quais ele estava querendo dialogar. Então ele falou muito, por exemplo, sobre a necessidade de proteção da soberania brasileira, falou sobre sanções, chamou sanções arbitrárias, né? Então é preciso tomar cuidado com sanções arbitrárias e com a agressão contra a independência do poder judiciário no Brasil. Isso é importante notar, Daniel, que esse discurso acontece no contexto no qual a Lei Magnitsky, que já vinha sendo aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes, passou a ser aplicada também contra a esposa dele, né, a advogada Viviane Barsi, e também contra uma empresa que pertence à família do Alexandre de Moraes. Me parece natural, Daniel, que no momento em que o Alexandre de Moraes tem uma série de dificuldades financeiras, ele recorra muito à ajuda da esposa dele, e agora, portanto, rola um requinte de crueldade aqui também, não é apenas dar um sinal, é querer realmente causar dificuldades objetivas para Alexandre de Moraes, e agora, portanto, a esposa dele, que é a advogada Viviane Barsi, também sendo atingida pela Lei Magnitsky, Daniel. Até para tangibilizar um pouco o que o Tanguy está dizendo, o presidente Lula fez referências como, por exemplo, uma rejeição às medidas unilaterais e abusos externos. Ele não está citando explicitamente os Estados Unidos, mas a referência parece bastante clara, a ideia de que os Estados Unidos têm agido de acordo com interesses próprios, unilaterais, esvaziando discussões multilaterais. Ele também fez uma defesa do processo democrático, e aí, claro, você está na prática endereçando esse tipo de declaração a questões relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, fez um alerta contra forças antidemocráticas, defendeu aí questões relacionadas ao Brasil, né, ao relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, e também falou bastante sobre meio ambiente, né? O Brasil será o anfitrião da COP30 nesse ano de 2025 na cidade de Belém, e tentou ali também projetar uma imagem internacional do Brasil de um líder natural na temática ambiental, líder natural que o Brasil efetivamente é. Então, como o Tanguy muito bem colocou, a gente está falando de um discurso que foi lido pelo presidente Lula, ali no teleprompter, foi cuidadosamente construído, né, pela diplomacia brasileira, com o objetivo de passar recados, mas tentando evitar referências frontais ou ataques frontais que pudessem ser, de alguma forma, complicadores para o relacionamento internacional do Brasil ou para a construção de soluções. E obviamente, havia ali uma preocupação muito grande do presidente Lula em tentar mostrar que o Brasil é uma democracia, segue sendo uma democracia, ao contrário de declarações que vêm do governo Donald Trump que sugerem o contrário. Outro tema que apareceu no discurso dele também, Daniel, que me pareceu que também houve um cuidado muito grande, foi naturalmente a questão entre Israel e Palestina. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, né? Esse talvez seja um dos grandes temas da Assembleia Geral desse ano agora. Vários países estão reconhecendo a Palestina e tudo. E o Lula, ele começou, Daniel, a parte que ele queria falar sobre Israel-Palestina, ele começou fazendo menção ao atentado terrorista do Hamas. Ele colocou até no plural, os atentados terroristas do Hamas. Isso é importante, Daniel, me parece que isso também foi um cuidado no momento de redigir o discurso, porque há uma crítica que é muito feita ao Brasil e ao próprio Lula, que é o fato de raramente ser mencionado que o Hamas fez em outubro de 2023 foi um atentado terrorista. Então, ele já começa, no momento no qual ele vai falar sobre isso, taxando dessa forma. Os atentados terroristas do Hamas, eles são condenados, são condenáveis, não podem ser aceitos. E aí ele vai para o ponto que ele queria chegar. Mas nada justifica o genocídio em curso em Gaza. Segundo ele, ali estão sepultadas crianças, mulheres e o direito internacional, que é uma imagem muito forte, né, Daniel? Então você está falando sobre tudo que está soterrado em Gaza, né? Aquela imagem, portanto, da destruição que a gente se acostumou a ver, e que ali, portanto, estaria soterrado também o direito internacional. Ele fala sobre a fome como arma de guerra
sobre deslocamento forçado de populações, né, como forma, portanto, de limpeza étnica, e que o povo palestino corre o risco de desaparecer, né? Isso foi uma parte muito importante do discurso dele. Aliás, foi um momento, inclusive, que ele foi aplaudido pelo plenário, então vários países demonstrando concordância com as palavras do Lula nesse momento. E defendeu, mais uma vez, a necessidade de criação do Estado palestino. Foi um momento no qual ele fez uma crítica muito, muito direta ao fato de que os Estados Unidos negaram visto ao presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que foi impedido de ocupar a bancada da Palestina. Isso aqui é fundamental que a gente diga, a gente já falou sobre isso na semana passada, mas no momento aqui no qual a gente está comentando sobre a Assembleia Geral, é fundamental que a gente tenha consciência. Os Estados Unidos, no momento em que se tornam sede da Organização das Nações Unidas, assumem um compromisso de não impedir que ninguém tenha acesso à bancada. Todo mundo tem que ter acesso. Ah, mas eu não gosto do país tal. Mas você tem que... Isso faz parte, né? É o ônus de você ser a sede de uma organização como a ONU. Isso já aconteceu no passado, tá? Então, teve um determinado momento em que o Arafat, na década de 80, foi impedido de ir para os Estados Unidos, inclusive para participar da Assembleia Geral, mas não é algo tão frequente acontecer, ainda mais no momento no qual esse, sem dúvida nenhuma, isso já estava muito claro que seria assim, é um dos temas mais importantes da Assembleia Geral desse ano. E um detalhe que nunca vai poder fugir à percepção, Daniel, é que enquanto o Lula falava sobre isso, a delegação israelense não estava na sala. Pela transmissão, Daniel, não deu para saber se eles já não estavam na sala da Assembleia Geral ou se eles se retiraram enquanto o Lula falava isso. Depois eu quero até pesquisar para saber como é que isso aconteceu, mas enquanto ele falava isso, a câmera da transmissão lá mostrava que a bancada, né, onde estava lá o nome de Israel, estava vazia e essas pessoas voltaram no momento em que Donald Trump estava na tribuna, Daniel. É importante sempre registrar que o Brasil é um defensor histórico da solução de dois estados. É um ponto no qual, inclusive, o Brasil é bastante coerente. Nessas muitas décadas de Nações Unidas, o Brasil é defensor da solução de dois estados desde Oswaldo Aranha, lá na década de 40. Oswaldo Aranha, que acabou sendo responsável por esse privilégio que o Brasil tem de ser o primeiro país a falar na Assembleia Geral das Nações Unidas. Nesse sentido, quando você defende a criação de um Estado palestino, você se conecta a essa tradição da diplomacia brasileira. Um outro aspecto que também me parece importante destacar é que há um movimento internacional, e a gente vai falar mais sobre isso, de defesa realmente de criação do Estado palestino nesse atual momento, por conta do avanço que tem acontecido. O Benjamin Netanyahu, isso não é uma especulação, já verbalizou nos últimos dias que um Estado palestino não será criado, né? E isso acaba trazendo aí reações da comunidade internacional, reações que tentam, de alguma forma, fazer com que a solução de dois estados ainda seja possível, que a solução de dois estados ainda seja viável. E, claro, a referência que ele faz no início ao atentado terrorista do Hamas, que foi realmente um atentado terrorista, afinal você tem um alvo em pessoas, em civis, e isso acaba sendo um conceito de terrorismo em termos de manual, é uma maneira de alguma forma, abrir espaço para essa segunda discussão, que seria a necessidade de criação de um Estado palestino, criação do Estado palestino que durante muito tempo autoridades em Israel acreditaram que era a melhor solução para a segurança de Israel. Quer dizer, você poderia criar ali algum tipo de situação mais estável, mais perene, e infelizmente o grupo do Netanyahu tem uma visão bastante diferente, o que pode trazer um certo isolamento para Israel em longo prazo e pode trazer riscos à segurança até de Israel, além de todo o impacto, obviamente, sobre os palestinos que tem acontecido nos últimos tempos e que poderia acontecer com a inviabilização, com uma potencial inviabilização da criação de um Estado palestino. Recentemente, Daniel, faz alguns poucos dias, o Bezalel Smotrich, que é o ministro das Finanças de Israel, sempre acho importante ressaltar isso, ele não é um qualquer, ele é um cara importante no governo Netanyahu. Bezalel Smotrich disse que estava encerrada a fase de demolição de Gaza e agora era a fase de reconstrução, de construção, né? Como se fosse realmente um termo imobiliário, Daniel. A gente já fez aqui a terraplanagem e agora a gente vai construir aquilo que a gente quiser. Então, claro que é um tema que tem que ser muito debatido.
Por isso que chama tanto a atenção o fato de o Mahmoud Abbas não ter sido autorizado de forma autoritária pelo Donald Trump a comparecer na Assembleia É um Geral. alinhamento, né, Tanguy, do Trump, num certo sentido, o subtexto é dizer a Palestina não existe e não existirá, né? E, consequentemente, o líder palestino não tem parte aqui na Assembleia Geral das Nações Unidas. Pois é autoritário porque a Assembleia Geral reconhece que a Palestina tem assento, né? Não é membro porque não foi reconhecido, tem que passar pelo Conselho de Segurança, né? Esse que é o ponto. Então, mais de 2/3 da Assembleia Geral são favoráveis à criação e o reconhecimento, à entrada da Palestina como membro da Organização das Nações Unidas, mas pela Carta da ONU tem que passar pelo Conselho de Segurança. Todo mundo concorda no Conselho de Segurança, todos os permanentes inclusive, menos os Estados Unidos. Os Estados Unidos sozinhos, portanto, votam contra a entrada palestina e isso nem é submetido à Assembleia Geral. A Assembleia Geral, o que ela fez, isso tem pouco mais de uma década, é quase como se fosse um convite à Palestina, né? Que a Palestina pode participar dos debates, mas Mahmoud Abbas não foi autorizado a comparecer. E é importante lembrar que os Estados Unidos, em diferentes momentos da história, receberam até inimigos da Assembleia Geral das Nações Unidas, como o Che Guevara falando contra o imperialismo americano no início dos anos 60, ou como esquecer de Hugo Chávez falando do cheiro de enxofre que aquela bancada tinha, porque poucos minutos antes tinha falado ali o presidente dos Estados Unidos. E os americanos sempre, de maneira correta, salvem-se aí raríssimas exceções, acabavam tendo que tolerar esse tipo de discurso em solo americano, porque eles são ali os anfitriões da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Daniel Souza, logo depois do presidente Lula, como era esperado já, Donald Trump subiu à tribuna e a primeira coisa que ele fez foi reclamar de tudo. Ah, Primeira coisa, ele reclamou do teleprompter. O teleprompter não está funcionando. A pessoa que cura do teleprompter terá problemas sérios. Falou meio em tom de brincadeira, mas meio em tom de não brincadeira. Falou assim, eu vou fazer aqui lendo e tal, mas o teleprompter não está funcionando. Vou falar do coração. Vou falar do coração. E foi o que ele fez, né, Daniel? Tem uma hora que ele encostou o cotovelinho ali na bancada. Falei, rapaz, aqui. Aí eu pensei, não vai acabar bem. Falou. Falei, não vai acabar bem isso. Não vai bem. Ah, meu Deus do céu. Reclamou da escada rolante, Daniel Souza, que a escada rolante, ele estava subindo de escada rolante parou. E que se a primeira-dama não tivesse em ótima forma, ela poderia ter se machucado. A primeira-dama está em ótima forma. E eu também estou em ótima forma. E nada aconteceu. Ele reclamou do piso, Daniel, que era para ter feito uma reforma já, botar um piso bonito, um piso de mármore. E que não tá. Vocês estão aí pisando um piso mais ou menos, porque a ONU não sabe cuidar da maneira como tinha que cuidar. O discurso do Donald Trump, Daniel, a gente pode falar daqui a pouquinho, ele acabou sendo em grande medida eclipsado pelo fato de que ele ocupou a tribuna logo depois do Lula, que, como eu disse, passou mais de 70% do discurso falando sobre os Estados Unidos, sem mencionar os Estados Unidos, mas mencionando os Estados Unidos. No fim das contas, o tema era a maneira pela qual os Estados Unidos vem conduzindo a política internacional, as tarifas, guerra tarifária, as organizações internacionais, a questão de Israel. Então, os Estados Unidos estiveram no centro do discurso brasileiro. Eis que, no meio do discurso, mais uma vez, de forma improvisada, completamente improvisada, o Trump vê o Lula, que estava assistindo o discurso. Então, o Lula saiu da bancada, deu a volta lá por dentro, chegou no plenário ali, estava ali do lado da Janja, né? Estava ali o Celso Amorim atrás dele, e o Trump vê o Lula e fala assim, inclusive, tô vendo ali o presidente do Brasil. Nessa hora eu falei, já era, né? Agora ele vai, abrir a caixa de Pandora, a caixa de ferramenta e vai falar poucas e boas. E pelo contrário, Daniel Souza, o que Donald Trump fez foi dizer que eles se encontraram durante alguns poucos segundos, ele falou cerca de 20 segundos, nos encontramos ali atrás, então enquanto o Lula estava saindo e ele estava chegando para discursar, ele me viu, abre aspas, eu o vi, ele me cumprimentou, não, é o jeito do Trump de falar, tá? Que às vezes é até meio difícil. Eu o vi, ele me viu, nós nos cumprimentamos. O negócio é muito, assim, uma linguagem bem, quase infantil. Nós concordamos que vamos nos encontrar na semana que vem. Ele parece um cara legal, eu gostei dele, e ele gostou de mim, aquele jeito dele. Eu só faço negócio com pessoas que eu gosto, e eu gostei dele. Pelo menos por cerca de 30 segundos, nós tivemos uma química excelente. Isso é um bom sinal. Aí depois, ele precisava criticar, né? Falou assim, o Brasil está mal e continuará mal, mas eles só podem se dar bem se trabalharem conosco, né? Com os Estados Unidos. Sem isso, eles vão falhar como os outros também falharam.
O que a gente observa, Daniel, é que o Trump, ele respeita quem peita ele. Se o Trump te pressionar e você recuar na mesma hora, dá pra ver que o Trump ele não te leva muito a sério, né? Essa é uma questão que a gente vê na trajetória do Trump. O fato do Lula ter respondido, falado, engrossado, subido o tom em alguns momentos, que claro, pro Lula era muito interessante também, coloca o Trump também numa posição de um certo respeito. Então eles vão se encontrar. Aparentemente a volta do Lula vai acontecer amanhã, né? Então a gente está gravando esse episódio aqui na terça. Na quarta, o Lula volta para o Brasil. A volta estava confirmada, vamos ver se vai ter alguma mudança. Mas, ao que tudo indica, eles devem de fato se encontrar na semana que vem. Não dá para saber aonde, não dá para saber exatamente que dia, mas eles devem ter um encontro. Eu queria, no entanto, Daniel, que a gente calibrasse um pouco as expectativas com relação a esse encontro. Ao que tudo indica, né, quando você vê o Trump falando na tribuna, né, a gente vai se encontrar porque, eu gostei dele, ele gostou de mim, a gente fica esperando um acordo super cordial. E a gente sabe que o Donald Trump, muitas vezes, ele é surpreendente. Ele já colocou o Zelensky numa posição muito difícil, a ponto do Zelensky sair, nem sendo levado até a porta, que é a tradição lá na Casa Branca, e foi embora, simplesmente entrou no carro e foi embora. De supetão, ele recebeu o Cyril Ramaphosa e de supetão passou um vídeo que não estava no protocolo, fazendo uma denúncia sobre a cristofobia, sobre o genocídio que os brancos sofrem na África do Sul. Ele já colocou o chanceler da Alemanha em maus lençóis também. Aliás, ele saiu muito bem, né? O chanceler alemão se saiu muito bem da situação na qual ele estava, o Friedrich Merz, porque tem uma hora que o Trump falou assim, a gente derrotou vocês lá na Segunda Guerra Mundial, como se fosse uma rivalidade, né? Como se o Merz fosse ficar chateado por ter sido derrotado na Segunda Guerra Mundial, que era o período do nazismo na Alemanha. E o Merz, ele sai dizendo, ainda bem que vocês ganharam, né? Ficamos felizes que vocês ganharam, a gente comemora junto com vocês. Então, não necessariamente esse encontro, ele é um encontro muito amistoso, a gente não tem como saber. Pode ser um encontro profundamente amistoso para o Trump poder sair dizendo assim, eu fiz um acordo, aí coloquei pressão e o Brasil teve que recuar. Eu falei que eles iam recuar, tiveram que recuar, fiz uma concessão. Ou então pode ser uma situação que seja de fato humilhante para a posição brasileira. Então, importante ter cuidado com as expectativas acerca do que pode acontecer nesse encontro, se ele de fato rolar na semana que vem, Daniel. Agora, é importante registrar que o Trump fez referência a tarifas em relação ao Brasil, que o Brasil está praticando tarifas ou que praticou tarifas muito injustas em relação aos Estados Unidos durante muito tempo e que ele está muito triste agora por tarifar o Brasil, etc. Ou seja, existe ali, Tanguy, uma porta. Existe ali um caminho, uma alternativa para, quem sabe, você oferecer uma vitória para o Trump. O Trump precisa sempre de vitórias, né? Nas diferentes negociações. E me parece que o governo brasileiro tem um pouco essa consciência. Olha, quem sabe se a gente não oferecer aqui um acordo comercial para os americanos e algumas vitórias que o Trump possa apresentar domesticamente e, consequentemente, a gente faz aqui um bem bolado dentro das possibilidades que existem. Isso me chamou bastante atenção, a questão da referência às tarifas que o Trump acabou colocando. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção, e por estar no Cáucaso, isso ecoa particularmente nos meus ouvidos, é a questão dos acordos de paz que o Trump disse que fez. Porque eu fiz 7 acordos de paz, porque eu mereço o Prêmio Nobel da Paz, porque eu sou o máximo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. O Trump, tem poucos dias, ele disse que ele fez um acordo de paz entre Azerbaijão e Albânia. Ele estava tentando fazer referência a Azerbaijão e Armênia. Mas esse é um nível de cuidado que o Donald Trump tem em relação aos acordos de paz que ele proporcionou nos últimos dias. Eu vou para o Azerbaijão dentro de alguns dias e aí poderei ter maiores impressões, mas eu estive na Armênia na última semana. Eu não consegui encontrar uma pessoa na Armênia que achou esse acordo uma boa ideia. Eu não consegui encontrar uma pessoa na Armênia que ache que esse acordo vai ter qualquer tipo de sucesso ou sustentabilidade. Um acordo completamente desvantajoso para os armênios, que estabelece ali um corredor que seria garantido pelos americanos, um corredor que passa por dentro da Armênia e liga 2 territórios do Azerbaijão. O território do Azerbaijão acaba sendo descontínuo, né, por conta justamente de um pedaço armênio no meio desses 2 pedaços do Azerbaijão.
Enfim, além do fato da enorme dificuldade que eu tenho de encontrar esses 7 acordos. Até Cara, porque entre esses 7 acordos, Daniel, ele inclui Irã e Israel. E o Israel foi lá, bombardeou o Irã, os Estados Unidos foram lá, bombardearam o Irã também. E aí, como acabou, ele falou assim, olha lá, conseguiu o acordo de paz. Ele inclui entre os 7 o fim da guerra suposta entre Israel e Irã. Não faz nenhum sentido. E num determinado momento, ele admite que ele não conseguiu o acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Aí ele admite, não, aí realmente... Mas eu achei que ia ser fácil, por causa do meu amigo Putin. Mas não foi assim. Mas muitas pessoas acharam que essa guerra duraria apenas 3 dias. E aí, fazendo referência lá a 2022, ela não durou 3 dias. O Trump, ele tem um raciocínio bastante peculiar, né, na construção da argumentação dele. E aí ele começa a criticar os europeus, dizendo, por quê? Os europeus financiam essa guerra, né? Os meus parceiros da OTAN ficam aí comprando energia da Rússia, o que muito entre nós é verdade, né? E acaba sendo ali um elemento que acaba gerando recursos para os russos lutarem essa guerra contra a Ucrânia. Enfim, você traz ali também uma série de elementos que o Trump consegue repetir com alguma frequência, e, em particular, ele está realmente fixado na questão do Prêmio Nobel da Paz, que ele merece o Prêmio Nobel da Paz de qualquer maneira e que não é possível que o mundo não reconheça as contribuições inestimáveis que ele tem à paz mundial, como, por exemplo, esse recente acordo entre Azerbaijão e Albânia, que é algo que certamente vai ter muito sucesso e mostra aí a sua imensa capacidade de dialogar em situações de conflito. Tirando isso, Daniel, assim, o discurso dele, como eu disse, ele começou meio lendo, e depois me parece que ele começou a voar e falar o que vinha na cabeça dele. E o que vinha na cabeça dele eram basicamente 2 grandes temas, né? Claro que alguns outros salpicavam aqui e acolá, mas eu gosto meio desordenado, que eram a questão ambiental, né? Então ele basicamente estava dizendo ali que o aquecimento global não existe. E o que ele diz um século atrás falava-se sobre o resfriamento global. Que o resfriamento global vai acabar com o mundo. E agora estão falando de aquecimento global. Segundo ele, é por isso que agora se utiliza a terminologia mudanças climáticas, porque você não consegue nem dizer se está esfriando ou se está esquentando. O que não é verdade, né? Precisamos registrar. Exato. Não é verdade, não é real isso. E a outra coisa é a migração, né? E aí, isso me chamou a atenção também, Daniel, porque ele estava falando claramente para a Europa. Ele estava falando com os europeus. E o que ele estava dizendo a Europa está sendo destruída pela migração, porque criminosos vão para lá, porque refugiados. E tem um determinado momento, Daniel, que a câmera da Assembleia Geral filmou a Assembleia Geral como um todo, e quem estava ali, claro que eram europeus, mas você também tem latino-americano, países africanos, países asiáticos, que, claro, Daniel, nesse momento se sentem atingidos. Pô, esse cara está dizendo que a minha população que vai para lá é uma população de criminosos, assim, que são indesejados, são indesejáveis, né? Então, é um discurso que fala muito para um público muito pequeno, né? Ele chegou a dizer, por exemplo, que o prefeito de Londres, é daquele jeito que ele fala, né? Prefeito de Londres, um prefeito muito ruim, very, very bad, que é o Sadiq Khan, né? Que é um muçulmano, quer implementar Sharia em Londres. Porra, Daniel, o cara vai pra bancada, pra tribuna da Assembleia Geral para dizer que estão tentando implementar a Sharia, né? Que é a lei muçulmana, em Londres, sabe? É uma metrópole daquele tamanho, com aquela importância, e que a criação de um Estado palestino seria uma vitória para o Hamas. E aí, Daniel, o próximo ponto que eu queria trazer é que, como eu disse, um dos temas mais importantes dessa Assembleia Geral é, naturalmente, a questão palestina. Então, a gente teve, Daniel, no último domingo, no dia 21, o Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal anunciando o reconhecimento do Estado palestino. A gente está falando, Daniel, sobre países que estão muito longe de serem hostis a Israel, né? E que agora, portanto, já tem mais de 140 países que reconhecem o Estado palestino. E na segunda-feira, no dia de ontem, a França também formalizou uma posição similar. Então, repito, nesse momento, né, só de domingo para cá, nós temos Reino Unido, Canadá, França, 3 membros do G7, tá? Mais uma vez, não são países hostis a Israel, que é coisa assim, mas Portugal e Austrália reconhecendo o Estado palestino. Então, Daniel, é um tema importante, né? A gente está falando sobre um tema bastante central para a Assembleia Geral desse ano agora,
no momento no qual você tem, de fato, uma radicalização da posição israelense diante, principalmente, da faixa de Gaza. E essa radicalização pode levar justamente a um isolamento de Israel, o que para o país é muito perigoso. Israel precisa realmente construir alianças para ter ali a sua sustentabilidade, para sobreviver dentro de uma situação que não é exatamente simples. E, idealmente, nós deveríamos ter aí a solução de dois estados que é defendida pelo Brasil há tantas décadas. Agora, Tanguy, vamos para a geleia da Shakira, terminar com uma nota um pouco mais leve o nosso episódio de hoje. Temos geleia da Shakira relacionada à Assembleia Geral, Daniel Souza? Temos sim, Tanguy. O presidente da França, o Emmanuel Macron, que é figurinha conhecida aqui na geleia da Shakira, ele estava saindo ontem das Nações Unidas, né, Tanguy, nessa segunda-feira, dia 23 de setembro. E ele não conseguiu passar, Tanguy, porque a rua estava bloqueada para a passagem da comitiva presidencial de Donald Trump. E ele não teve dúvida, pegou o telefone e ligou para Trump. Para reclamar... Ele gosta de um telefone, né, Daniel Souza? O homem gosta de um telefone, né? A gente fala muito sobre isso aqui no Petit Jornal, que o Macron gosta de ligar para as pessoas. Então ele pegou o telefone e ligou para o Donald Trump para reclamar daquela situação. Como é isso? Eu não consigo passar, não consigo atravessar a rua, porque a sua comitiva está passando. E essa imagem viralizou nas redes sociais, porque não deixa de ser engraçado o presidente da França não conseguindo atravessar uma rua em Nova York por conta da passagem ali da comitiva presidencial. E tem ali o policial de Nova York meio constrangido, ele reconhece o Macron, não, tudo bem e tal, mas senhor não pode passar agora, veja bem, etc. Não há nada que eu possa fazer. Entre você e o presidente dos Estados Unidos, acho que nesse momento eu prefiro desagradar você e não o presidente dos Estados Unidos. Mas tivemos aí essa magnífica geleia na noite de segunda-feira. O Daniel Souza, agora, o Macron claramente, né, vendo a filmagem ali, ele quis fazer disso meio que uma piada, Total, né? Assim, liguei direto pra ele e tal. Mas é engraçado porque é sempre a mesma coisa, né? É sempre o Macron ligando pras pessoas, né? No momento mais impróprios e tal, o Macron vai lá e dá uma ligada. Eu fico imaginando o Trump na limusine dele, toca o telefone, o Trump deve ter olhado com aquela cara de puta, meu Deus do céu, o que o Macron quer agora? E era só pra contar uma piadoca. Daniel Souza, se as pessoas quiserem saber mais sobre Donald Trump, se quiserem saber mais sobre Emmanuel Macron, se quiserem saber mais sobre a ONU, se quiserem saber mais sobre os assuntos que estão sendo tratados na Assembleia Geral da ONU, sobre Israel, sobre Palestina, sobre Irã, sobre tudo isso, tem tudo isso lá no Petit Curso. petcursos.com.br é um streaming, ou seja, você se tornando aluno, você pode ter acesso a todo o conteúdo, toda a biblioteca de aulas. Tem aulas sobre os mais diversos temas, você pode assistir na hora que você quiser, o tema que você quiser, na ordem que você quiser, na hora que você quiser. Você escolhe, o preço é acessível. Acessa lá, petcursos.com.br. E fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, petjornal.pj@gmail.com, uma forma instantânea de apoiar o Petit Jornal, dá para ativar o Pix recorrente. Tem também o link do Apoia-se, o link do Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.